Ao longo de quase 50 anos em sala de aula, 50 anos como profissional, fora os anos como aluno, há determinadas situações que a gente observa, vai aprendendo e tenta acrescentar no relacionamento, no sistema de aulas, como lidar com professores, como lidar com alunos, como lidar com o pessoal da escola, os funcionários, porteiro, com o inspetor, com o pessoal da merenda, etc, etc, etc. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente sobre alguns conflitos que ocorrem na escola e são desnecessários porque eles podem ser resolvidos de uma forma muito mais tranquila. Vamos ver, vamos conversar sobre isso. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e venho aqui hoje para conversar com vocês sobre alguns conflitos que podem ser evitados na escola, principalmente se a gente usa a razão e até certo ponto se a gente usa a emoção também. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha, né? Porque ele é muito importante para a gente necessita muito dele para continuar fazendo esses trabalhos. Mas o conflito na escola é algo perfeitamente natural. Tem que haver conflito, conflito é normal. Porque são pessoas diferentes, muitas pessoas que estão ali numa sala de aula, às vezes num pátio, às vezes numa quadra e numa biblioteca, e realmente cada um pensa de um jeito. Nem os professores pensam da mesma forma, nem o pessoal da direção, nem a coordenação. Todo mundo tem um pensar diferente. Mas é legal que a gente imagine a importância que é de todos tentarem falar a mesma língua. E eu acho que aí a comunicação é fundamental. A cada dia a gente vê situações diferentes. Às vezes a gente, como professor, precisa chamar a atenção de uma turma, dizer alguma coisa para eles, né? E isso é normal, isso faz parte. Não há que ninguém ficar ofendido quando isso acontece, porque o objetivo não é esse, não é de ofensa, não é nada disso. Agora, eu tenho algumas sugestões que eu gostaria que vocês pensassem um pouco, porque com essas sugestões, às vezes, a gente diminui o problema na escola, o problema de conflitos, né? Nós precisamos solucionar os conflitos. Então, eu vou dar alguns exemplos e vou dizer como é que esses exemplos podem ser solucionados de uma forma mais amistosa, mais tranquila. A primeira coisa, por exemplo, é na sala de aula. O professor está falando com a turma toda, ele está falando com a turma toda. Mas na hora de chamar a atenção de um aluno em especial, ele tem que tomar um cuidado muito grande com a forma que ele fala. É interessante que ele tenha uma palavra muito mais de construção, muito mais de crescimento, mas muito mais educativa do que propriamente uma crítica. É claro que pode ser feita a crítica, mas ela tem que ser analisada. O aluno também, às vezes, ele tem o hábito de reclamar com o professor. Eu não gostei da sua atitude, eu não gosto do que você faz. É uma forma natural até do adolescente. E o professor, às vezes, entra na pilha e acaba brigando com o aluno também. Isso é legal? Depende. Eu acho que na frente de todo mundo não é necessário, sabe? Eu penso que o aluno, quando tiver de conversar alguma coisa mais grave com o professor, procurar o professor fora da sala de aula e conversar. Assim, da mesma forma e sem nenhuma diferença, acho que o professor também, quando tiver alguma coisa muito séria para falar com um aluno ou com dois alunos, poucos alunos na turma, a turma toda não precisa sofrer esse embate todo, conversar particularmente e deixar as ideias claras, ouvir realmente
com maturidade as críticas que recebe e também oferecer com maturidade as críticas que precisam ser dadas às pessoas que estão nessa conversa. Então, isso faz parte do relacionamento. Quando as pessoas podem falar livremente e com respeito, a relação se dá melhor. E às vezes, e já aconteceu comigo como aluno, tá? Às vezes o professor te dá uma atenção tal, porque não está na frente da turma, te dá uma atenção tal que você acaba se tornando um amigo do professor. E já aconteceu o inverso também, de muitas vezes eu chamar o aluno, a gente sente que o aluno está querendo prejudicar a aula, ele está na brincadeira, ele está tentando realmente atrapalhar, você chama ele particularmente, sem dizer nada na turma, conversa com ele, eu queria falar com você depois, na hora do recreio ou perto da hora da saída, tem jeito da gente conversar? E de repente a gente conversa e todas aquelas situações que a gente acha que são insolúveis acabam se tornando um doce de coco porque as pessoas conversaram. Também com relação à escola, às vezes os pais, eu já disse isso no outro vídeo, ficam muito irritados quando são chamados à escola, né? Ou então o aluno, a criança chega em casa e diz que foi chamada a atenção pelo professor, e aí o responsável, o pai ou a mãe, vem tirar satisfação com a escola. Isso não pode ser feito, isso é uma coisa. Antes de brigar, antes de discutir, procura saber o que aconteceu, né? Isso é fundamental. A gente precisa conhecer tudo o que aconteceu para poder reclamar de alguma coisa. Ah, eu acho que tem que reclamar. Se tem alguma coisa que não está certa, precisa reclamar. Mas primeiro ouvir. Primeiro ouvir. Vamos saber realmente o que aconteceu, como aconteceu, qual é a situação, se realmente é uma questão de ofensa ou se é uma questão de ajuste. Tudo tem que ser analisado. Ah, porque eu estou chamando o aluno à escola porque ele ofendeu o professor. Antes de chamar o pai do aluno à escola, sentem os dois, conversem. De repente, a conversa dá para chegar a alguma conclusão. Né? Professor, lembra que o senhor também é uma pessoa que decide as coisas, é uma pessoa que tem um certo, entre aspas, se vocês me permitem a palavra, mas um certo poder, uma certa ascendência. Então, utilize essa força a seu favor e a favor do seu aluno, porque isso é possível. Né? A gente nunca é certo de todo, nem errado de todo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Então precisa ter esse pensamento de que pode ser que eu esteja errado. Vamos ouvir, ouvir o ponto de vista. De repente a minha expressão não saiu como ela deveria ser. Ela saiu errada, eu quis dizer uma coisa, acabei dizendo outra, porque eu não tive paciência suficiente para enfrentar a situação, ou porque eu me sinto o tempo todo estocado, mexido pelo aluno. E o aluno também, o professor não gosta de mim, o professor não me dá bola, o professor me chama atenção o tempo todo. Quer dizer, isso tudo pode ser resolvido. Para isso existe o serviço de orientação educacional, o serviço de orientação pedagógica, todos podem colaborar com isso. Né? Então, a minha sugestão seria essa, que a gente procurasse entender, verificar o que acontece em cada situação, verificar se há a possibilidade de encontrar a paz dentro do ambiente escolar da melhor maneira possível e sempre com o mínimo de envolvidos. Tá? Às vezes você tem a situação de envolvimento de toda a turma, pode acontecer, mas de um modo geral, são 2, 3 que a gente pode conversar e fazer um contrário, em vez de brigar, em vez de se exasperar, em vez de perder um pouco o controle ou então querer forçar uma situação que pode ser justa, mas às vezes a forma de fazer não é correta. Pensar, né? Pensar, analisar. Ah, não é bom eu tentar conversar com aquele aluno agora eu estou de cabeça quente. Aí você chega para o aluno, particularmente, diz assim: Fulano, eu vou querer conversar com você, mas nesse momento eu percebo que eu
preciso refletir um pouco sobre aquilo que eu preciso lhe falar. E de repente o aluno também está com a cabeça quente. Você convida ele, vamos passar hoje, de hoje para amanhã, ou de hoje até a próxima aula, vamos raciocinar um pouco e na próxima oportunidade a gente senta, conversa e tenta chegar a uma conclusão. Às vezes, isso é a melhor forma. Não basta, houve um conflito, todo mundo liga para casa. Houve um conflito do seu filho com o professor, o pai vem danado da vida, zangado, para resolver uma coisa que ainda não está no momento de ser resolvida. Às vezes depende de uma boa noite de sono para que as pessoas pensem um pouquinho e cheguem a alguma conclusão. Eu conheço um diretor de escola que sempre diz o seguinte: eu não tomo nenhuma decisão que eu não passe 24 horas antes para poder pensar bem, para poder ruminar bem e não tomar uma atitude errada. Às vezes não dá, casos prementes não dá, você vai resolver o problema. Mas às vezes, quando ele diz respeito à relação, às vezes pensar um pouco vale a pena, porque o aluno vai ver você como uma pessoa ponderada e você vai extrair do aluno o melhor depois que ele pensou, tá bom? Ajudem, porque isso é muito legal. Inscreva-se no canal, por favor, e dê o seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.